Boa tarde, esperamos que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela Batista, sou diretora de Relações Estratégicas na Garra Consultoria, e para nós é uma honra estar ao lado novamente da SBCC, nos webinários de 2023, bem como à frente dos patrocínios de cada evento, e hoje falando sobre análise e gerenciamento de riscos. Ressaltamos que para todos os eventos da SBCC online, nós não emitimos certificado. Agradecimento especial aos mais de 300 inscritos, aos mais de 1.300 visualizações do nosso evento no Simpla, e aos patrocinadores desse evento, patrocinadores Prata, Trox, PME, Solo Engenharia, Highflex e o apoiador Arcontemp. Mais informações sobre os nossos palestrantes, hoje a gente vai falar um pouco sobre eles rapidamente, mas tanto no Simpla, quanto no WhatsApp, quanto no e-mail, vocês receberam o site deles, visitem, entrem em contato, que é bem legal. As perguntas e as respostas serão feitas aí no rodapé do seu Zoom, no Question and Answer, aqui, QIA, que tem aqui no seu rodapé do seu Zoom, né, que é o lugar adequado aí para as perguntas. O chat, vocês ficam à vontade de bater um papo, mas as perguntas serão direcionadas apenas às que estiverem aqui no Question and Answer, tá? Durante todo o evento, o chat permanecerá aberta, e ao final de cada palestra, ou na medida que o nosso mediador quiser, ele pode fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Apresentando primeiro o nosso patrocinador Prata, a Trox é líder no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes, equipamentos, sistemas de ar-condicionado e ventilação interior. De origem alemã, com 70 anos de experiência, 45 anos no Brasil, está presente em 70 países. Apresento para vocês também a líder no mercado de portas rápidas, a Highflex, que atua em todos os estados do Brasil e em toda a América Latina, especializadas em portas automáticas e produtos para docas, desenvolvidos especialmente para isolamento e proteção de ambientes industriais. Convido agora para fazer a abertura do evento oficial o diretor técnico da SBCC e diretor da Análise Consulting, o Célio Martins. Ele é consultor especialista em comissionamento de sistema de ar-condicionado, qualificação de salas limpas. Com 35 anos de engenharia mecânica, é sócio-diretor da Análise Consultoria e teste de sistemas de ar. Membro do INSP desde 1999, diretor secretário da gestão 2017-2018. Participa do comitê de HVAC, membro da Abrava, através do Departamento Nacional de Projetistas e Consultores. Atualmente na SBCC, compõe a diretoria atual como diretor técnico e participa dos grupos de trabalho da sociedade. Membro do grupos de trabalho da BNT, espelhos da ISO, revisando e traduzindo a norma da ISO 14.644, partes 1, 2 e 3, sobre classificação, monitoramento e ensaios. Certificado para o nível profissional no curso de teste e certificação de salas limpas pelo Creswell Testing and Certification Board International. Meu amigo Célio, com você, a palavra é sua. Obrigado, Gabriela. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Nossos eventos de webinário têm sido frequente graças ao apoio dos patrocinadores, e com isso a gente consegue abrir para a participação gratuita, né, de todos aqueles que têm interesse nas temáticas trabalhadas aqui pela SBCC. A SBCC é uma sociedade científica, né, sem fins lucrativos. Ela congrega diversas empresas e profissionais de diferentes formações para desenvolver atividades na área de controle de contaminação em ambientes fechados. Ela foi fundada em 1989. Então, acho que às vezes nós temos aqui participantes aqui que nem tinham nascido quando a SBCC nasceu, né? Eu já tinha nascido, tá? Então, acho que não dá para esconder.
Eu gostaria de falar um pouquinho, rapidamente, aqui sobre um dos trabalhos da SBCC, que é a formação de vários grupos de trabalho. A SBCC ela tem um acordo com a ABNT, e dentro desse acordo, ela representa o Brasil junto ao ISO, né? Ao International Standards Organization. E são as normas voltadas à aplicação de salas limpas, né? E dentro desse grupo de maior, macro, né, do ISO, você tem vários work groups, e cada work group tem uma temática específica que corresponde ao número da norma. Então, se você pegar 14644, você vai ter lá partes 1, 2, 3 e assim por diante. Cada uma dessas partes é elaborada, é trabalhada, discutida por um desses work groups. E no Brasil, a gente tem o que a ISO chama de Mirror Group, que grupos espelhos, né? Que dão suporte para a nossa participação em cada um dos grupos. E os grupos são do ISO. E esses grupos são formados todos por voluntários. Nós temos, hoje, em andamento, a elaboração da norma para microbiologia. Isso foi foco de discussão há anos atrás, não se conseguiu concluir uma norma ISO, e agora está sendo retomado. Então, nos próximos meses, eu creio que nós vamos ter esse grupo reativado, o grupo de microbiologia, que já temos a especialista, a doutora Silvia, acompanhando as reuniões junto ao grupo do ISO. Temos outros grupos trabalhando que não são só para atender, no caso, a ISO, né? Nós temos um grupo de biocontenção, temos um grupo voltado para a indústria de alimentos, temos um grupo que está concluindo o trabalho sobre cabine de segurança biológica, e essa norma já está pronta, ela já foi submetida à consulta pública pela ABNT, e agora ela está retornando, dessa consulta, está retornando para o grupo discutir o que foi colocado por aqueles que acompanham as normas ISO, né, e que fizeram algum comentário nessa norma. Então, também, provavelmente, aí na virada do semestre, já vai estar publicada essa norma brasileira sobre cabine de segurança biológica. Além disso, nós temos um outro grupo sobre eficiência energética, que já está trabalhando há vários anos na tradução da norma correspondente a isso. Aqueles que têm interesse em participar dos grupos de trabalho têm mandado e-mail para a SBCC, a gente está juntando esses nomes e nós temos a ideia aí de fazer uma reestruturação nesse trabalho de grupos, e logo, logo nós vamos convidar essas pessoas que manifestaram interesse, vamos convidá-los para participar do grupos conforme o assunto que tenham, por acaso, interesse. Então, todos vocês são convidados a participar. O fruto também desses grupos de trabalho são vários desses webinários. Não é exclusividade dos grupos de trabalho, mas eles também elaboram, organizam esses eventos, né? Mas o evento de hoje, eu gostaria de apresentar, então, os nossos palestrantes, nossos colegas, um pouquinho só, ok, que vão tratar hoje do assunto de análise e gerenciamento de riscos. Eu começo apresentando o Eduardo Lopes, que é diretor da Ampola Consultoria. O Eduardo, ele é farmacêutico pela USP, tem MBA em Tecnologia e Inovação pela FEA USP, especialista em Administração Industrial e Gerenciamento de Projetos pela Fundação Vanzolini. Atualmente, ele é diretor da Ampola Consultoria, né?
Ele é o past president da SBCC, já foi presidente, já foi vice-presidente, e ele atua nas áreas de qualidade, projetos, desenvolvimento de produtos e controle de contaminação. Anteriormente, ele ocupou cargos de liderança nas empresas Biolab, Teuto, Pfizer, Sanofi, Rhodia, Novartis e BMS. Eu dou as boas-vindas ao Eduardo, mas eu já apresento também o Marco do Bock. Assim, solto depois para vocês dois aí, vocês tocam o barco, né? Então, o Marco do Bock é diretor da Hub4 Pharma Consultoria, ele é farmacêutico bioquímico, diretor da consultoria de negócio Hub4 Pharma, está atualmente no mercado farmacêutico há mais de 25 anos. Desculpa, não é está atualmente, está atuando, né? Porque atualmente, 25 anos, haja atualmente, né? Mas, e ele atua tanto na área industrial, principalmente em garantia de qualidade e projetos em empresas como Sanofi, Bayer e Butantan. Como consultor, também ele atuou já em empresas como Pharmaplan e AG3 Solutions, que foi sócio fundador desta. Foi responsável por mais de 100 projetos nas indústrias mais importantes do Brasil, tanto as nacionais como multinacionais. Nos últimos anos, fez diversas palestras, inclusive em parceria com a Anvisa, no curso de formação de inspetores em estabelecimentos fabricantes de medicamentos. Tenho certeza que o assunto é de interesse de muita gente, né? Por isso o número elevado de inscrições, e eu dou as boas-vindas aos dois colegas e desejo aqui o melhor desempenho de vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos. Boa palestra a vocês. Eu vou estar aqui por trás aqui pegando as perguntas e oportunamente entrarei aí para ajudá-los aí no debate. Bom, agradeço muito, Célio, também Gabriela, Eduardo, nosso velho parceiro aqui de SBCC. Na verdade, ao contrário, né? Acho que o Eduardo começou primeiro na SBCC do que eu. E acho que o tema hoje é bastante importante e eu considero que é uma conquista, né, da indústria farmacêutica, porque, apenas com uma breve introdução, né? Quando eu comecei na atividade, né, no ramo farmacêutico, o que predominavam, né, para as normas de boas práticas de fabricação eram os famosos checklists, né? Se não me falha a memória, foi na RDC 134 que tinha um checklist para que os agentes da Anvisa faziam, né, as inspeções. Isso era muito complicado, porque muitas vezes o nosso processo ele não estava adequado àquele checklist. Então, por isso eu considero uma conquista que hoje a resolução de BPF 658, ela joga a atribuição, tá, do conhecimento do processo para o detentor do registro, para o fabricante. Então, para nós que estamos dentro da indústria, que conhecemos um processo de fabricação do nosso produto melhor do que ninguém, eu considero uma conquista muito grande, porque, em função do nosso conhecimento, a gente consegue justificar determinadas ações que a gente toma na indústria, tá? Mas, como todo direito, né, carrega também uma série de deveres, é nosso dever a gente ter pleno e total domínio do nosso processo, das informações desse processo, e muitas vezes é bastante vergonhoso quando a gente é pego de surpresa durante uma inspeção, muitas vezes por uma pergunta bastante óbvia, né? Então, é aquele negócio, né? Direitos e deveres, a gente conseguiu essa conquista, né? De não ter que seguir um checklist fixo, e sim ter toda essa liberdade de explicar para o agente regulatório por que tomamos algumas decisões. Então, a nossa responsabilidade é justamente essa: estudar muito e ter tudo isso daí muito bem definido, muito bem justificado e muito bem registrado. Então, quero começar, vou dividir aqui a minha tela com vocês,
A dinâmica dessa apresentação é mais ou menos a seguinte, né? A gente combina, mas muitas vezes a gente acaba estourando um pouquinho o prazo. No último webinar, acho que eu devia falar 15 minutos, passei dos 20, e daí o Célio ficou aqui, disse que ia cortar o meu pagamento ali, ó. Olha lá. Mas a dinâmica é a seguinte. O pagamento é o seguinte, tá? Somos todos voluntários aqui nesse BCC. Qual é a dinâmica? Então, vamos fazer uma apresentação um pouco mais conceitual, né? Mais introdutória, mais até filosófica, vocês vão entender isso daí por quê. E depois o Eduardo faz a apresentação dele. Como o Eduardo é muito mais disciplinado do que eu e não é um geminiano, então ele consegue se manter nos 15 minutos. E depois a gente vai abrir aqui, né, um bom tempo aí para a gente debater com vocês, né? Fazer uma troca de experiências, né? E assim, algo de colegas de profissão, tá? A partir de agora, vou compartilhar. Por favor, Gabi, vê se está certinho aí. Certinho. Então, tá bom. E por incrível que pareça, começou o treinamento, começou uma música de fundo aqui na Avenida Paulista. Não sei se está atrapalhando aí para vocês, mas eu vou falar bem pertinho no microfone para ver se não interfere. Ainda bem que pelo menos a música é boa. Tá tranquilo, Marco. Não está aparecendo aqui, não. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, esse aí é meu e-mail, tá? Qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, podem entrar em contato comigo através desse e-mail. Vamos lá. Bom, definindo, a gente vai falar. Eu sempre gosto de começar uma conversa através de algumas definições, tá? Deixa eu ver o que é definição de risco. Fui procurar no dicionário o que era a definição de risco. Uma coisa que eu não sabia é que ela provém do italiano. Risico ou rischio, que deriva do árabe. Também não sabia disso, né? Que fala que se depara com uma providência. O termo faz referência à proximidade ou contingência de um possível dano. E a noção de risco costuma ser usada como um sinônimo de perigo. No entanto, prende-se à vulnerabilidade, ao passo que o perigo está associado à possibilidade ou probabilidade de se tomar um prejuízo ou dano. Portanto, é possível distinguir o risco, possibilidade de dano, e perigo, a probabilidade de acidente ou patologia. Por outras palavras, perigo é uma causa de risco. Eu não sei quantos de vocês têm filhos adolescentes, né? Eu tenho um jovem adulto e uma filha entrando na adolescência. E uma coisa que eu sempre falo com eles é: pensa bem antes de fazer alguma coisa, pois qual é a probabilidade disso daí da porcaria, né? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Então, na análise o que é bem interessante, né, que quando a gente pega e dá uma olhada na resolução, na 658, a questão de gestão de risco, análise de risco, os riscos inerentes ao processo, é um fator que ele está muito presente, mas muito presente mesmo. E vocês vão ver aqui no decorrer aqui da minha apresentação, eu chamo bastante atenção disso, e principalmente para a necessidade da expertise daquele que avalia o risco, tá? Então, vamos lá. Gerenciamento de risco da qualidade, isso daí ele está definido no artigo 21 da RDC 658, ele fala o seguinte, que é um processo sistemático. Quando a gente fala de sistemático, eu penso numa coisa orgânica, uma coisa completa, uma coisa full, que vai desde a portaria de entrada, para mim, até na expedição do medicamento, tá? Então, a qualidade é uma somatória, é uma abrangência gigantesca, e para mim, em termos de documentação, é um documento vivo, tá? Avaliação, controle, comunicação, revisão dos riscos para a qualidade do medicamento. Ele também fala o seguinte, que o gerenciamento de risco da qualidade pode ser aplicado de forma proativa e retrospectiva. Daí eu gostaria de fazer uma primeira observação para vocês. De fato, a gente pode ter apenas uma forma proativa, ou seja, uma coisa que ainda vai acontecer, como, por exemplo, um change control, ou
no caso de uma análise retrospectiva, né, como, por exemplo, uma análise de tendência, um histograma. E quando a gente tem uma situação que esse risco está acontecendo na hora. Então, por exemplo, neste exato momento, né, quando a gente estava se preparando aqui, eu não tinha risco nenhum de ser interrompido, tá, ou de ser incomodado, porque eu estou numa sala, essa sala aqui está tranquila, eu estou sozinho. Então, proativamente, todas as pessoas saíram daqui, retrospectiva, não tinha nenhum histórico de ter nenhuma falha no webinar. Só que neste exato momento, aqui na Paulista, está tendo um show ou uma manifestação, e lá embaixo está a maior gritaria. Então, é um exemplo de uma coisa que acontece na indústria. Então, por exemplo, né, o que está acontecendo hoje no pós-Covid? A gente tem uma situação de uma falta de insumos, uma falta de produtos, que muitas vezes é um risco que a gente não tem histórico e também não tinha, muitas vezes, ferramentas para prever isso daí, para agir proativamente. Tá? Continuando aqui nas definições, em função a gente tem avaliação do risco, a qualidade baseada em conhecimento científico, experiência com o processo, em última instância, vincula-se à proteção do paciente e o nível de esforço, formalidade, documentação do processo de gerenciamento de risco na qualidade compatível com o nível de risco. Então, aqui a gente tem uma série de palavras-chave, não vai dar tempo da gente se debruçar muito em cima disso, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma delas, que é a parte do conhecimento científico e experiência com o processo. Tá? Então, essas, para mim, são palavras-chave para executar uma boa análise de risco. E conhecimento científico, né? Onde a gente pode encontrar? Como a gente pode conduzir uma análise de risco? Eu tentei pelo ChatGPT, né? Acho que todo mundo conhece que é o ChatGPT. É uma ferramenta de inteligência artificial que já está fazendo bastante sucesso, está sendo incorporada no Bing, tá? E muitas vezes traz resultados bem importantes. E eu perguntei para o ChatGPT, né, como é que a gente fazia uma análise de risco, tá? E por enquanto, nossos empregos estão garantidos porque o ChatGPT, por enquanto, ainda não sabe responder. E a resposta é essa daqui. Ele pede desculpas, mas ele não consegue achar um exemplo específico de análise de risco para um media fill usando FEMEA na indústria farmacêutica. Mas aí ele já dá duas coisas bem interessantes, né? Que vêm em concordância com o que diz a legislação. Um time multidisciplinar que inclui experts, né? Ele fala em microbiologia, engenharia e garantia de qualidade, né? Então, é uma coisa, gente, que a gente, muitas vezes, nós negligenciamos isso daí na indústria farmacêutica. Isso é uma situação muito ruim, tá? De não ter a formação de um time adequado para a condução correta de uma análise de risco. Eu coloquei o seguinte, né? Que uma das razões por que a inteligência artificial ainda não conseguiu dar um exemplo para nós de uma análise de risco, porque ela reflete o que acontece na prática. As análises de risco, elas são extremamente específicas para cada situação, para cada processo. A ferramenta, ela é comum. Então, a FEMEA é igual, FEMECA é igual, análise de árvore, de causas também são iguais. Mas agora imagine o seguinte, em uma mesma empresa, tá? Para você fazer uma análise de risco simples, para um invase de um media fill. Então, numa empresa, você tem duas linhas de invase. Uma tradicional, uma máquina de invase, forro filtrante, e uma outra linha, por exemplo, que você tem a máquina de invase com um sistema REBS ou um isolador. A análise de risco ela é completamente diferente nessas duas situações, onde em uma delas, no processo tradicional, com forro filtrante, e o operador é normalmente
o maior interferente, né, o maior potencial agente de contaminação microbiológica, enquanto um isolator, onde o operador ele já não tem contato com o produto, não tem o isolator, ele está completamente fechado no ambiente externo, a nossa análise de risco ela vai tender muito mais para aquela qualificação, para aquela validação do equipamento. Isso a gente fazendo uma análise de risco para o mesmo processo de mídia fio dentro da mesma empresa. Tá? Então, são atividades completamente distintas. Bom, como que a gente conduz uma análise de risco no nosso dia a dia? Tá? Talvez a atitude, né, mais importante é escolher o responsável pela condução dessa análise de risco e a formação do time de pessoas que detêm um conhecimento muito profundo, muito robusto do processo. Existem, até hoje, muitas indústrias, elas ainda não tratam a análise de risco com a seriedade que ela merece. Então, delega isso daí, a análise de risco, para, geralmente, alguém com pouca experiência. Isso eu considero uma coisa muito ruim por uma série de aspectos. Quem tem pouca experiência, normalmente, não consegue ver o big picture daquele processo. Ele não tem um conjunto de habilidades, tá, que são demandadas para exercer esse job, né, para exercer esse trabalho. O que a gente tem que ter muito claramente definido, então, o mapeamento do processo, é toda a lista de operações unitárias que esse processo vai ter. Além dessa lista, de cada das operações unitárias, quais são todos os pontos críticos desse processo, quais são todos os pontos críticos de controle. Daí entra a parte procedimental, a parte do registro, né? A empresa, obrigatoriamente, ela deve ter elencado alguma das ferramentas de gestão da análise de risco, tá? As planilhas, hoje você tem uma diversidade grande, aí, até de automação de planilhas, que já dá o rating desse risco. A gente tem até automaticamente o cálculo do RPN, Risk Priority Number, né? Então, o Eduardo vai explorar isso daí um pouquinho mais para frente. E todo esse conjunto de ações, ele vai resultar no quê? O funil disso daí vai desembocar num plano de ação, no processo de avaliação dessas ações e o monitoramento desse ciclo. Tá? Aí entra uma coisa que eu, Marco, gosto de fazer quando eu faço uma análise de risco. Tá? Por onde eu começo? Eu gosto muito de usar uma ferramenta que é um mapa mental. Tá? O mapa mental ele é muito importante para aquela etapa de brainstorm. Por quê? As ideias, pelo menos para mim, elas não são lineares. Então, muitas vezes, eu estou pensando na qualificação do equipamento, daí eu ligo com validação, que eu ligo com fornecimento de matéria-prima. Então, para isso daí não virar uma bagunça, eu adotei, né, como uma ferramenta esse mapa mental. E daí eu fiz até uma brincadeira aqui, uma coisa, eu estava num grupo ali de profissionais da indústria farmacêutica, e o tema foi uma mudança, né, de posição de uma balança. E é uma coisa extremamente simples. Você tira uma balança de um lugar e põe essa balança no outro lugar. Em muitos casos, isso daí ele é uma coisa normal, tradicional, que acaba não gerando nenhum tipo de documento. Então, eu fiz uma brincadeira aqui e montei uma árvore aqui, né, um mapa mental de uma movimentação de balança. Tá? E acabou resultando nisso daqui. Só para movimentar uma balança, olha o que eu estou explorando. Impacto na qualificação de instalação. Essa sala de destino, ela tem a temperatura, tem a umidade, tem como é feita a limpeza dessa sala, ela está de acordo com as características da balança? Essa sala de destino, ele tem um piso adequado? Esse piso está nivelado? Esse piso ele tem vibração? Onde essa sala vai ser instalada?
tem trânsito de pessoas que podem afetar a balança? Tem trânsito de materiais como empilhadeira, transpaleteira? As utilidades dessas salas estão adequadas? Então, eu tenho tensão adequada para alimentar essa balança? Eu tenho alguma interferência de rádio, por exemplo, que vai deixar essa minha balança louca? O impacto na qualificação de operação. Eu preciso avaliar a operação dessa balança, eu preciso avaliar os registros da qualificação. Impacto em validação. Na validação do meu processo, essa modificação, ela vai alterar alguma coisa? Isso daí? Impacto em validação de software. Eu vou ter que mudar um inventário, eu vou ter algum risco nessa mudança? Eu tenho infraestrutura de rede lá nessa nova sala para conectar a minha balança? Eu tenho ainda impacto em validação. Eu tenho todos aqueles logs, tá, que eu vou adquirindo para validar um software. Eu tenho que avaliar a mudança disso daí. Instrumentação, tá, que é um dos mais críticos. Eu tenho um inventário que a balança estava numa sala, ela vai para outra. Eu tenho um cadastro no sistema. Eu tenho um tagueamento da balança e tenho um tagueamento do posto de instalação dessa balança. Eu tenho também impacto na calibração. Engenharia de manutenção, ela vai ter que fazer atualização desse cadastro, porque se precisar fazer uma manutenção preventiva, os caras não sabem onde estará essa balança na nova posição. Eu tenho também impacto em gestão de qualidade, com toda a parte de documentação, análise de risco, controle de mudança, atualização de procedimentos operacionais de operação, limpeza e de calibração. Eu tenho impacto na operação propriamente dita, se aquele operador que está trabalhando naquela sala sabe mexer naquela balança. Eu tenho impacto também, uma avaliação de risco da alteração da instrução de produção. Até em IHS, tá? Será que alguém vai chutar essa balança se ela for instalada no chão? Traz algum risco de acidente isso daí? E a gente até poderia explorar mais, tá? essa situação. E em muitos processos, eu gostaria até de fazer um convite para vocês para envolver o pessoal de compras, porque a missão de compras é comprar bem. E normalmente, a gente pode até pensar que comprar bem é comprar barato. Só que esse barato ele pode ser caro. Então, é muito interessante você envolver o pessoal de compras nisso daí, para eles sentirem as dores do pessoal de garantia de qualidade, tá? E de produção também. Vou ver meu tempo aqui antes, que o Célio já faz aquele sinalzinho assim para mim que... Bom, vamos lá. Estou acabando essa minha parte. Eu falei que ia falar 15 minutos. Eu acho que eu estou dentro do prazo ainda. O Célio está com cara de bonzinho. Eu queria falar o seguinte: se uma operação estupidamente simples como essa, tá? Da simples movimentação de uma balança, ela gerou aqui para mim 8 ramos de uma análise de risco. Agora eu faço um convite para vocês. Qual seria o tamanho dessa análise de risco se a gente está falando de um media field? Quantos ramos, qual a amplitude dessa análise de risco a gente está falando para a troca de um recipiente ou de um fornecedor de IFA? Uma das situações que são mais complexas que a gente encontra aqui na indústria farmacêutica é uma análise de risco de projetos conceituais ou de qualificação de projeto, tá? Onde a gente não tem histórico ainda daqueles equipamentos que serão utilizados, tá? É por isso que eu gosto muito de frisar da necessidade da formação de um grupo multidisciplinar de experts. E se vocês não têm, existem consultorias, existem pessoas no mercado que podem ajudar nisso daí. Para terminar aqui, eu falo o seguinte, que a relevância de uma análise de risco ela é diretamente proporcional à experiência dos analistas que estão fazendo essa análise, bem como a sua capacidade de extrapolar os cenários existentes. Quando eu penso em análise de risco, eu gosto muito de associar com algumas atividades que a gente tem fora do trabalho, né? Então, quem já acampou alguma vez, ou fez esportes como mergulho, ou fez atividades como espeleologia, você tem que calcular muito bem os riscos aos quais você estará submetido, porque a sua vida pode depender disso. Então, desde respeitar a indicação de um manômetro do seu cilindro de ar comprimido, desde ter, se você está entrando numa caverna,
ter fontes alternativas ali de iluminação e de aquecimento para você, de água. Então, é uma questão que ela é orgânica, é um documento muito vivo que a gente tem que ter em conta para aproveitar essa, entre aspas, essa liberdade, né, que a Anvisa, a agência regulatória, ela nos deu, nos permitindo ser donos do nosso próprio produto e os principais fornecedores de informação sobre os dispositivos, os mecanismos, os procedimentos de segurança que a gente adota. Eu acho que eu terminei por aqui. E, infelizmente, eu peço desculpas, não sei se a manifestação aqui na Paulista está incomodando. Para mim, está atrapalhando horrivelmente. Eu perco aqui bastante a minha concentração com o berreiro do carro de som. Eu vou passar a palavra para o Eduardo, e daí a Gabi e o Célio vão recolhendo as perguntas. Um enorme prazer em responder aqui com vocês. E acho que estão me ouvindo e está aparecendo a tela? Perfeito. Ótimo. Então, obrigado. Vamos dar continuidade. Então, qual que é a ideia do gerenciamento de risco, né? Como o Marco falou, você tem que sair de uma análise técnica, né? Científica, técnica. Então, você precisa ir a fundo, né? E conhecer o seu próprio processo nas suas diversas fases. Então, ele dá trabalho, né? Ele dá trabalho. Agora, ele é muito útil. Então, ele é um investimento, na verdade, porque você vai gastar trabalho e você vai economizar trabalho, como eu vou mostrar no decorrer da palestra. Deixa eu ver se ele está lento ou se ele não está passando para o próximo. Ah, está passando. Então, aqui, ó, a gente vai falar um pouco sobre elementos da ferramenta de análise de risco. O Marco falou um pouco, né? E aí vamos usar assim, vamos ver como a gente utiliza a análise de risco em desvio de qualidade, capacitação e revisão periódica de qualidade. Eu me limitei a esses 3 itens porque, na verdade, por causa da limitação nossa de tempo, mas, na verdade, ele pode ser usado em todo o sistema de qualidade. Essa é a grande aplicação da análise de risco, né? Ele pode ser usado em produção, mas sempre voltado na qualidade em todas as ferramentas. E vocês vão ver que, na verdade, como o Marco falou, você acaba economizando tempo, porque você escolhe onde você vai trabalhar com mais tempo, né? Só que você vai escolher numa base científica, né? Ok, então aqui, até o Marco já falou, vou passar rápido, mas para lembrar o seguinte, a análise de risco não é a ferramenta. A ferramenta são várias, elas têm muitas delas. O que importa é você tratar o seu processo, conhecer o seu processo e ter um resultado da ferramenta. A ferramenta, se bem trabalhada, vai levar você a achar os pontos críticos. É isso que a gente procura. E, às vezes, até atribuir um número a esse ponto crítico. Dizer, olha, ele é crítico, mas quão crítico ele é? Comparativamente, ele vai mostrar... em relação aos outros, a própria análise, qual é o mais crítico, né? Então, aqui, o Marco já falou sobre isso, mas qual é o objetivo aqui? A análise de risco tem que ser um processo estruturado, né? E ela tem que resultar em ações. Agora, essas ações não precisam ser necessariamente ações relativas ao processo. Eles são relativos ao processo, mas eles podem ser ao sistema de qualidade junto com o processo. Por exemplo, se você faz uma análise de risco de qualificação, validação, significa que os pontos críticos é onde você tem que dar mais atenção para a qualificação. Você tem que fazer mais testes. Nos pontos poucos críticos ou nem críticos, talvez você não precisa nem testar. E você tem como justificar isso. Olha, essa parte da máquina eu não vou testar, porque ela não é importante. Então, ou seja, a análise de risco ela resulta em algum tipo de
de priorização, algum tipo de hierarquização que você vai fazer, né? Então, vamos lá. Então, olha, aqui é um FMEA, como eu falei, existem várias ferramentas, mas o que elas têm em comum? Basicamente, o que as ferramentas têm em comum? Então, elas têm essa primeira parte aqui, muito importante, que até o Marco exemplificou aí com a balança, que é o levantamento das várias atividades, várias ações, ou várias etapas do processo que você tem que ter. Então, essa primeira parte é a definição de escopo. Quer dizer, você vai fazer análise de risco em relação ao quê? É uma linha, é uma fábrica, é um sistema de água, é uma mudança, como o Marco mostrou. Então, você precisa elencar todos esses itens. Todas as ferramentas têm essa fase. Então, algumas com mais ênfase, outras com menos ênfase. Mas se você não fizer esse levantamento das etapas, você vai deixar alguma coisa escapar do seu risco. Depois eles têm esse estudo, algum tipo de estudo, algum tipo de consideração sobre as etapas. E finalmente eles têm, essa é uma etapa, e finalmente eles têm essa outra parte aqui, que é a atribuição do risco. Então, normalmente a atribuição do risco, ela leva em conta esses itens aqui, ó, severidade, ocorrência e detecção. Então, você pode atribuir números, a gente vai mostrar como é feito isso daí, e você vai ter riscos diferentes. Então, com esse risco, você faz muita coisa. Então, só para citar, por exemplo, a área mais arriscada não merece um procedimento mais detalhado? A área sem risco nenhum, quem sabe nem procedimento eu não preciso escrever. A área com maior risco, será que eu não preciso de um treinamento mais intenso? Nós vamos falar sobre isso. A área mais arriscada de uma área limpa, será que ela não precisa de um monitoramento mais intenso? Seja um monitoramento de viáveis, por exemplo, seja um monitoramento microbiológico, vocês entendem que através da análise de risco, você dá uma atenção especial de qualidade para o que é crítico, né? Eu brinco, né, que isso não foi inventado pela Anvisa, isso está desde 2004 sendo discutido, implantado em várias normas, né? Mas basicamente é o jeito que as autoridades nos deram de ser preguiçosos, vamos dizer, né? Então você não precisa gastar o mesmo tempo e o mesmo esforço em tudo. Então ela está te dando essa licença, desde que você faça uma análise e fale, olha, eu estou sendo mais rigoroso, gastando mais tempo, mais pessoas, numa coisa mais importante. E por que ela é mais importante? Porque aí eu explico, porque ela tem um risco menor para o paciente. Normalmente, quando a Anvisa e as autoridades falam, elas falam de risco para o paciente, quer dizer, causar dano ao paciente, né? Mas não só isso, tá? Algumas organizações dão exemplos que, além do risco do paciente, eles colocam o dinheiro que você perdeu. Normalmente é isso mesmo, quando você tem um risco maior para o paciente, mais dinheiro você vai perder para resolver esse risco, né? Seja com recall, seja com indenizações, seja com quanto custa a imagem, né, de uma empresa, né? A gente tem na imprensa aí vários casos de risco que não foi bem avaliado, de empresas alimentícias e tudo mais, que levaram a grandes prejuízos para a empresa, né? Bom, aqui, olha, como eu falei para vocês, é uma visão muito relacionada com o dano à pessoa, né? Então, olha, aqui a severidade, ela está relacionada, crítica, pode causar um efeito irreversível, morte ao paciente, e assim por diante, até sem impacto nenhum, ou pouco impacto ao paciente. A ocorrência, ela também tem a ver com isso. Nesse caso do FMEA, né, nos outros casos você não precisa usar esse nível de detalhe, mas eu só estou explicando, né? Ocorrência, obviamente, quanto mais frequente, pior é o número. Detectabilidade, é o contrário, né? Quanto mais detectável, então, se eu não detecto de jeito nenhum, meu número é maior. Aqui eu queria falar um pouco da pontuação também, né? Aqui é um tipo de pontuação, vocês têm muitas formas de fazer isso. Algumas vezes você tem 3 hierarquias, por exemplo, baixo, médio, alto. Às vezes você tem 5, às vezes você tem 7. É interessante usar o número ímpar, porque esse número ímpar, ele evita empate, né? Você tem que dizer, olha, ele é mais para o lado do risco ou menos. Acima de 7, né? Isso tem estudos aí que em outras pesquisas do tipo Likert, né? Quem quiser depois se aprofunda,
a pessoa já não, entendeu? Por exemplo, você ter 10 níveis não é muito bom, não é fácil de você trabalhar. Então, entre 3 níveis e 7, tudo bem. Aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, mas pode ser também números assim, maiores para você, quando você multiplicar esses itens, você ter números maiores, né? E aparecer o risco de forma mais detectável. Então, pode ser, geralmente você pode somar a severidade, a ocorrência e a detectabilidade, mas se você multiplicar é melhor, porque você mostra mais ainda essa diferença, né? Então aqui, ó, só para dar um exemplo, 2 exemplos, na verdade, aqui, ó, ocorrência, detectabilidade e severidade, né? Então você multiplicando eles, olha, 10, se a sua ocorrência ocorre toda hora, é muito difícil de detectar e causa um dano à saúde muito grande para o cliente, esse é o fim do mundo, né? Esse é o pior risco que a gente tem, né? Isso é até o contrário, olha, ele quase nunca ocorre, é muito fácil de detectar e a severidade é mínima. Então, eu tenho um risco muito baixo. Aqui eu coloquei o semáforo, né, amarelo, verde, mas é aleatório. Então, lembrar, esse número não significa nada, não é um número internacional. Ele é muito importante comparativamente. Então, eu sei que os riscos que eu encontrei na minha planta, nessa área vermelha, eu preciso dar mais atenção de qualidade, gastar mais gente, gastar mais tempo, gastar mais dinheiro. Esses aqui é uma questão intermediária. E aqui são riscos menores. Então, eu não devo ter o mesmo tratamento de qualidade para todos os itens. É exatamente isso que diz os sistemas de qualidade. E para isso você tem que descobrir onde estão os seus maiores riscos, né? Um outro jeito é esse aqui, olha, por exemplo, você coloca a classificação do risco, 1, 2 e 3 é a detecção, 1, 2 e 3, você cria áreas mais simples. Também análise de risco para processos mais simples não precisa ser tão complicada. De novo, a gente usa essa ideia de a gente vai gastar mais tempo com aquilo que é mais importante, né? Ok, então eu vou falar um pouquinho de aplicação da análise de risco no desvio de qualidade. Então eu tirei algumas frases aqui da RDC 658, onde aparece a palavra risco quando você fala de desvio. Então, ó, o desvio ele fala, por exemplo, avaliação dos riscos, ó, já está aqui, apresentados pelo desvio de qualidade com base na sua gravidade e extensão. Significa, quanto maior risco, eu preciso fazer uma avaliação mais detalhada. Mas como que eu vou saber se eu não fiz análise de risco, né? Eu preciso ter uma análise de risco para dizer, eu vou fazer uma avaliação de desvio mais detalhada para aqueles que eu tenho um risco maior. Olha, aqui de novo, ó, a validade e a extensão de todos os desvios de qualidade relatados devem ser documentados e avaliados de acordo com o princípio de gerenciamento do risco de qualidade. Quer dizer, eu vou ter que ter mais documento e maior avaliação para o risco maior. Tá certo, para todo risco, eu ter gastar o mesmo tempo, fazer o mesmo teste, as mesmas pessoas aprovarem, eu gastar talvez até o mesmo formulário. Será que eu tenho que ter formulários iguais para todo tipo de risco? Com o mesmo trabalho, número de pessoas envolvidas, horas gastas, né? Decisões tomadas durante e após a investigação sobre os desvios de qualidade devem refletir o nível de risco. Ou seja, você vai tomar uma decisão, se você está com risco alto, talvez a sua decisão seja parar a linha. Se o seu risco é médio, talvez a sua decisão seja fazer algum tipo de mitigação. Se o seu risco é muito baixo, talvez você coloque isso como uma ação a ser realizada no futuro. Você pode conviver com esse risco. Então, vocês veem que as decisões que você toma é muito vinculada ao risco. Então, é muito estranho você fazer o desvio de qualidade sem conhecer o risco daquilo que você está mexendo, né? É muito importante uma pessoa conheça o processo e que conheça o risco. Então, ações para redução de risco. Ó, de novo, ó, a 658 está falando de risco ou está falando de desvio? Ela está falando de desvio, mas olha como o risco é importante para a avaliação do desvio, né? Ações para redução do risco devem fazer parte do processo de tomar decisão, dentro de um período apropriado. O que significa isso? Quanto mais arriscado, mais rápido eu tenho que ser para tomar decisão, né? Porque esse produto pode estar no mercado, esse produto eu posso ter outras linhas envolvidas com o mesmo risco.
Então, risco alto prioriza a minha decisão. Vocês já ouviram falar de pessoas que não têm tempo, ou não têm número de pessoas suficientes, ou não têm dinheiro suficiente, ou não têm equipamento suficiente? Então, eu estou resolvendo o problema dessas pessoas, olha. Eu estou dizendo que você não precisa fazer tudo. É só você usar as poucas pessoas que você tem, as poucas equipamentos que você tem, para os maiores riscos. Não é? Bom, então, resumidamente, para desvio a gente tem o desvio de mais críticos merece avaliação mais detalhada. Ele tem que ter prioridade sobre os outros, você não pode ter uma fila. A fila não é quem chegou primeiro, é quem é mais arriscado vai ser analisado primeiro. A investigação mais custada, eu vou gastar dinheiro, vou ter que fazer análise, eu vou ter que contratar terceiros. É melhor eu fazer isso com riscos maiores, com desvios mais importantes, né? Comunicação, olha, análise, se o risco é muito grande, talvez eu tenha que comunicar a alta gerência imediatamente. Talvez até a presidência da empresa. Então, como eu vou saber isso? É fácil, olha, riscos maiores, eu preciso comunicar mais rápido e mais gente. O prazo de ações, né, capas, seriam mais curtos, porque eu tenho um desvio mais importante. Bom, falando de desvio, né, como o nosso tempo é curto, vamos falar de capacitação. A capacitação, de novo, olha, eu procurei na 658, está lá. O pessoal que trabalha em áreas com risco de contaminação, olha o risco de novo, microbiológico, ou o pessoal que trabalha com risco de contaminação do operador e cruzada, deve receber treinamento específico. Ou seja, todo treinamento é igual, a frequência do treinamento é igual, já vamos passar para o próximo slide, né? O maior tempo de recurso é para a área mais crítica. Eu não preciso treinar todo mundo em todos os procedimentos. E mesmo os procedimentos mais críticos, eles precisam de um treinamento mais robusto, com mais tempo. Eu preciso ter maior recurso didático para ter certeza que a pessoa aprendeu. Eu preciso, talvez, fazer uma avaliação de treinamento, de aproveitamento dessa capacitação. Talvez um procedimento simples, basta o operador ler. Um procedimento de uma área crítica, talvez ele tenha que fazer uma prova, para ver se ele realmente aprendeu, se for muito crítico. Esse treinamento crítico precisa ser repetido, né, com maior frequência. Eu não preciso dizer, olha, eu treino todos os procedimentos uma vez por ano. Não sei, pode ser que tenha procedimento que eu treino cada 2 anos, pode ser que procedimento que eu treino cada 6 meses, porque ele é mais crítico, né? Pode ser que tenha treinamentos tão críticos que eu faço a apresentação, depois eu faço a prova, não é o suficiente. Eu preciso de uma pessoa sênior para acompanhar ele, para dizer, olha, essa pessoa está liberada, porque eu acompanhei. Então, uma operação extremamente crítica, talvez eu precise de um treinamento robusto, teórico, eu preciso de um treinamento prático ou de uma prova, e eu ainda preciso que uma pessoa sênior acompanhe. E essa pessoa certifique essa pessoa júnior, dizendo, olha, essa pessoa agora ela é capacitada nessa operação extremamente crítica, né, como, sei lá, um invase de um produto asséptico, alguma coisa assim. Ok, e nas auditorias? Eu vou verificar treinamento, eu tenho uma auditoria, seja no meu fornecedor, seja na minha área de produção. Eu sou sistema de qualidade. Eu vou olhar aqueles mais críticos. Eu vou olhar o treinamento dos pontos mais críticos. Você, como auditor, você olharia a operação da enfardadeira ou a operação de uma autoclave, por exemplo? Qual que você gastaria mais tempo vendo a documentação, né? Então, essa que como eu falo, você orienta o seu gerenciamento de qualidade baseado na sua análise de risco. Okay, revisão anual do produto, né? Já estamos acabando. Então, revisão anual de produto. O que ela fala sobre risco? Como que a gente pode orientar a nossa revisão de produto baseado no risco? Então, aqui diz, ó, as revisões de qualidade, de novo a RDC 658, né? As revisões de qualidade do produto devem normalmente ser conduzidas anualmente. Normalmente, ele não falou todas. Por que ele não falou sempre tem que ser anual?
Porque talvez tem algumas que você tem que fazer cada 6 meses, e tem alguma que você tem que fazer cada 2 anos. Baseado no quê? Baseado no risco. Quer dizer, aquelas operações de maior risco, aqueles produtos, aqueles processos, aquela utilidade que tem maior risco para o paciente, eu vou ter que manter ela sob controle, fazer a minha revisão com maior frequência. Olha aqui que ele fala, ainda a própria a RDC 658, eu falo RDC 658, mas obviamente se a RDC fala, o PIX fala, a Organização Mundial de Saúde fala, EMA fala, ICAID fala, todos, vocês sabem que os órgãos de sistemas de qualidade e de boas práticas do mundo inteiro estão cada vez mais conversando, né? E cada vez estão mais parecidas as normas. Então aqui, ó, dos controles em processo críticos e dos resultados de qualidade dos produtos acabados. Quer dizer, a revisão anual deve conter os controles em processos críticos. Como que eu sei quais são críticos se eu não tenho uma análise de risco? A análise de risco vai me dizer quais são os processos críticos que eu preciso, os controles em processos críticos que eu preciso colocar na minha revisão. Eu preciso ter de todo dado que eu gero de um lote, eu vou fazer revisão anual? Ou eu vou fazer só dos críticos? Imagina o número de dados que cada lote gera. Eu vou usar todos esses lotes. Imagina, eu trabalhei numa planta que tinha um produto que ela fazia 800 lotes por ano. 800 lotes por ano. E você vai analisar de todos os 800 lotes, todos os dados que ela gera, ou você vai analisar só os críticos? Para isso, você tem que ter uma análise de risco. Outra coisa que ele fala, os desvios significativos devem estar na revisão. De novo, desvio significativo. Todos os desvios têm que estar na revisão? Não, os significativos. O que são significativos? São aqueles críticos. E os equipamentos e sistemas a mesma coisa. Ele fala, olha, situação de qualificação dos sistemas de HVAC, água, sistemas. Quais? Todo sistema de ar eu vou fazer análise anual? Só dos críticos. E como que eu sei quais são os críticos? Fazendo análise de risco. Bom, então é basicamente isso que vamos fazer um resumo, né? Então a revisão anual, revisão periódica, né, de qualidade, maior frequência em produto mais crítico. Variáveis críticas devem aparecer na revisão e devem merecer uma avaliação estatística. A avaliação estatística dá trabalho. Eu vou fazer de todos os dados ou vou fazer dos dados que são importantes? E como eu sei? Isso varia. Como o Marco falou, os produtos são muito diferentes. Eu não posso dizer faça do rendimento. Pode ser que o rendimento para esse produto não seja importante. Pode ser que o pH seja importante. Pode ser que a viscosidade seja importante. Então, o que é importante, você tem que revisar. As melhorias críticas devem ser seguidas nas próximas revisões. Quer dizer, bom, uma vez que eu, na revisão anual, estou falando que aquilo é crítico, ele precisa ser revisto para ver se eu resolvi o problema, se a tendência está agora positiva, se eu mudei a tendência de forma positiva, ou se ela está se mantendo como eu gostaria. Mas eu vou fazer isso para todos os dados, eu vou calcular a tendência e vou seguir essas melhorias? Não, só vou seguir das críticas, mas para isso eu tenho que saber quais são, né? Eu posso agrupar, né, os produtos, eu não preciso fazer por produto, mas eu agrupo baseado em quê? Eu posso agrupar baseado nos produtos que têm as mesmas etapas críticas semelhantes, né? Ou com as mesmas variáveis críticas. Se eu agrupo, eu faço uma revisão só, né? Em vez de fazer 10... De novo, ó, o jeito de ficar preguiçoso, né? Eu vou trabalhar, em vez de fazer uma análise, eu pego 5 produtos e coloco na mesma análise. Porque eu agrupei baseado no quê? Nas variáveis críticas. Ok. Então, aqui as referências. Da minha parte é isso, então é esse recado que eu digo para vocês, né? Não sou eu que estou falando isso, tá? Os sistemas de qualidade, órgãos legisladores do mundo inteiro estão preocupados que você trabalhe com o crítico. E eles estão dando na sua mão a possibilidade de você justificar, explicar, estudar e dizer o que é crítico e o que não é. Isso é uma grande notícia para a gente, né? Okay.
Obrigado. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcos. Enquanto a Gabriela vai dar um pequeno recado para todos, a gente ganha um tempinho aqui para o Eduardo respirar e para vocês escreverem aqui no nosso question and answers a sua questão aí para o nosso debate. Gabi? É isso. Eu queria só apresentar os nossos 2 últimos patrocinadores prata do evento de hoje. A PMS é um fornecedor de soluções completas para monitoramento ambiental. E a Solo Engenharia, que atua com serviços de engenharia no campo de termodinâmica, compreendendo a instalação de sistemas de ar-condicionado central, ventilação industrial e serviços correlatos, bem como a manutenção e assistência técnica. Com você, chefe. Ok. Obrigado aos patrocinadores. Então, vamos lá. Abram os seus microfones, senhores Marco Duboc e Eduardo Lopes. O pessoal está muito quietinho. E Vamos ver se as perguntas que eu tenho aqui já dá para... E como bom geminiano, né? Lógico que eu tenho que falar mais do que a boca. Quando o Eduardo estava falando sobre a necessidade de risco, eu queria dar um exemplo para vocês de um processo que eu participei. Como a análise de risco ela pode nos dar até um cenário que não é tão lógico. Tá? Eu participei de um projeto onde, só para vocês terem ideia, né? A análise de risco nos mostrou que a qualidade do fornecimento do meio de cultura para um processo fermentativo era muito maior do que o risco de uma contaminação microbiológica. Então, eu tinha mais medo dos nutrientes que tinham nesse meio de cultura do que até meu próprio processo fermentativo, de um modo geral. E por que isso daí? A gente tem um tripé ali, né? A possibilidade de ocorrência, a possibilidade de detecção e a severidade. Lógico, uma contaminação microbiológica ela tem uma severidade muito grande, mas, em contrapartida, ela tem uma detecção estupidamente fácil. Tá? No processo fermentativo, quando você tem uma contaminação, muitas vezes essa fermentação ela nem segue para frente. Né? Em contrapartida, se esse meio de cultura não tivesse um determinado componente, eu não tinha a formação da proteína que eu precisava. E quantificar esse componente era uma coisa estupidamente difícil. Então, a minha detecção era muito ruim. E a severidade proporcionada pela falta desse componente, ela provocava uma dificuldade da formação dessa molécula, não da formação, mas e sim da ligação dessa molécula no sítio de ligação dela. Então, você vê, e é muito contra a lógica, né? Você não ter tanto medo de uma contaminação microbiológica. Se eu tiver naquele procedimento, naquele processo, se eu tiver uma contaminação microbiológica, a coisa é muito simples. Você esteriliza o tanque inteiro e joga tudo fora. Enquanto todo o ensaio biológico que eu tinha que saber, né, e o físico-químico que eu tinha que fazer para saber se aquela molécula ela estava, de fato, na conformação correta e quantitativamente com a minha molécula-alvo é uma coisa extremamente difícil. E isso, muitas vezes, para a gente é uma coisa... Não é lógico, né? Não é... Todo mundo tem medo da contaminação microbiológica, principalmente para nós aqui que estamos na SBCC, né? O Eduardo quer complementar aí dentro dos comentários do Marco? Então, essa é uma vantagem, né? A análise de risco, ela tira a subjetividade, né? Isso que o Marco falou. Eu acho, né? Se você entrevistar uma pessoa, ela não analisou o processo, ela fala, eu acho isso aqui mais importante, mais arriscado, menos, né? Quando você coloca no papel e atribui um número, né?
mesmo que seja usando as regras, né, um grupo multidisciplinar, pessoas que conhecem o processo, pessoas que têm o histórico do processo, então você tira um pouco dessa subjetividade. Então você acaba numerando e acaba tendo essas surpresas que o Marco falou, né? Você acaba descobrindo itens que você não achava crítico, que são, e outros que você achava crítico. Isso é muito normal, porque muitas vezes o fabricante da máquina ou o processo é baseado num outro produto. Então ele fala, olha, essa minha máquina tem sensor disso aqui. E às vezes, até na hora da compra, você compra o sensor, né? Fala, nossa, eu compro porque é muito importante, né? E às vezes seu produto não tem problema de peso. Então você comprou o sensor de peso, não tem problema de peso. Então, a análise é poderosa, inclusive para você determinar no projeto o que você deve comprar, o que você não deve comprar, né? E às vezes, como eu falei, não é só porque tem, né? Isso está ficando cada vez mais comum. Como a automação tem caído de preço, então sistemas de ar-condicionado é típico, né? Você vai lá e compra, fala, olha, o que ele mede? Ah, ele mede tudo, né? O cara vende com orgulho, né? A pessoa fala, olha, eu posso colocar 3.000 variáveis. Que bom, né? Saber se você precisa. Quais são as críticas? Será que você precisa controlar 3.000 coisas? Talvez você precise controlar poucas, né? E a análise de risco é que vai te dizer isso. E não, como eu falei, a tendência de qualquer pessoa é falar, olha, quanto mais dado, mais seguro eu estou. Mas vamos botar no papel, fazer uma análise de risco e você vai ver que às vezes o dado, ele te dá mais trabalho do que resultado, né? Porque você tem que qualificar o equipamento, você tem que aferir, você tem que ter, você mexeu nele, você tem que ter o controle de mudança, ou seja, e às vezes ele te produz um dado que você utiliza para alguma coisa crítica, se você não utiliza, talvez você não precise daquele dado, né? Estou falando de dado, mas até equipamentos, isso serve muito para documentação, né? Quer dizer, você pode talvez ter menos procedimentos, e alguns procedimentos mais detalhados do que você tem, né? Os procedimentos não tem que ser igual. As instruções de fabricação não tem que ter o mesmo detalhe para todas as etapas, e assim por diante, né? Mas para poder falar isso, com certeza, você precisa conhecer o seu processo. Isso também é muito interessante, é uma forma de você estudar o processo, né? A análise de riscos não quer dizer que você vai analisar um processo que você já sabe. Você pode ter que ir atrás e procurar saber sobre esse processo, né? Então, tem várias fontes que podem te ajudar. O fornecedor original, fornecedor de matéria-prima, fornecedor de equipamento, as empresas prestadoras de serviço, benchmark com outros colegas, e aí você pode chegar à conclusão que, olha, eu não conheci o processo, mas realmente isso aqui é uma coisa importante ou não é importante, mas você foi atrás do processo. E a gente costuma trabalhar por departamentos, né? Então, a qualidade faz uma coisa, a produção faz uma coisa, o controle de qualidade já faz uma coisa diferente da garantia de qualidade, como o Marco falou, a compras faz uma coisa diferente. Bom, se você tem uma desculpa para botar todo mundo junto para conversar, na análise de risco é uma boa desculpa, né? Aí você botou todo mundo e aí você conseguiu fazer a empresa trabalhar como um todo. Então, eu acho que o gerenciamento de desvio, ele é uma ferramenta administrativa acima de tudo, né? Ela não é apenas uma coisa técnica, mas ela orienta o jeito que você gerencia a sua área de qualidade ou muitas vezes o seu negócio, né? Ele orienta como é o seu negócio, tipo manutenção preventiva. Eu não tenho peça de tudo no meu almoxarifado, mas eu devo ter a peça das coisas críticas, não é? Aquilo que vai ter impacto no produto, aquilo que vai fazer eu parar a máquina, aquilo. Então, uma análise de risco pode reduzir meu estoque de peça de máquina, por exemplo, né? Então, é muito interessante a análise de risco se você usa ela como ferramenta de gerenciamento, né? E você está registrado, de formas que se você teve um turnover, as pessoas saíram, as pessoas mudaram, você quer vender essa tecnologia, você quer comprar a tecnologia, você tem isso bem descrito, alguém continua o trabalho que alguém começou, né?
e objetivo. Então, se você tem um número lá, você citou as regras do jogo, aquele número é válido. Não é apenas uma opinião sua, é a opinião de um grupo de pessoas técnicas que tomaram olhando o processo com dados relevantes, né? Bom, o Douglas Darmani, ele faz uma colocação aqui interessante que acho que para colocar a análise de risco numa linha de tempo, né? Ele diz o seguinte: seria interessante abordar uma forma de incorporar a cultura de análise de risco desde a etapa de concepção do projeto, que em geral nasce na etapa de coleta de requisitos do usuário. Tenho certeza que o Douglas faz o requisito do usuário antes da instalação. Eu tenho visto muito requisito do usuário pós-instalação. Mas eu queria que vocês comentassem isso na linha do tempo, né? Onde é que cabe a análise de risco, e ele faz essa correlação aqui com a coleta de dados, né, para requisitos do usuário. Quem começa aí? Quer começar, Marco? O Marco, pode ser? Sim, claro. Eu achei bem interessante sua pergunta, Douglas. Eu colocaria até o seguinte, né? Quando que a gente começa a análise de risco? Eu acho que a gente deve começar antes de colocar o primeiro real em um projeto. Colocou 1 centavo aí, colocou R$ 1, você já está atrasado na análise de risco. Não tenha dúvida, eu acho que uma coisa, né, que tem que ficar muito claro para nós na indústria farmacêutica, a importância da análise de risco, da mesma maneira que é muito importante, né, quando você chega nos Estados Unidos, é quase um mantra que eles fazem, uma frase, safety first, né? Então, a segurança em primeiro lugar. Eu acho que a segurança, né, baseada numa análise de risco na indústria farmacêutica é algo fundamental. E até mesmo para responder a sua pergunta, Rogério, eu queria falar uma coisa. Eu participei uma vez de um evento, né, em laboratórios públicos, né? Eu era diretor de qualidade lá do Butantan, fui convidado. Em um certo momento, uma pessoa de uma instituição falou sobre a aquisição de uma série de equipamentos para fazer, né, a conservação de plasma, sangue e produtos hemoderivados, né? E daí, num certo momento, ela falou, estava falando do processo de compras, e eu perguntei para ela, falei, vem cá, você fez os requerimentos do usuário antes de colocar esse processo para licitação? Ela falou, não. Por quê? Eu especifiquei. Falei, então, a culpa do fracasso é toda sua. Você, como uma enfermeira, você tem os detalhamentos de redundância de funcionamento desse equipamento? Se quebrar um compressor, se o outro assume, você tem redundância do sistema de registro da temperatura ao qual esse sangue ele está submetido? Você tem conhecimento, você tem expertise para saber qual é o ruído máximo que esse conjunto de equipamentos pode trabalhar para que a sala ela seja adequada para alguém passar 8 horas por dia aí dentro? Então, quando eu fui fazer esse monte de perguntas e atribuindo responsabilidades para ela pela redação, né, do edital de compras, essa mulher ficou desesperada, porque não era cultura da empresa escrever uma URS, né, um requerimento do usuário, até mesmo dela, a atribuição dela em fazer, né, um edital de compras. Então, quando você faz isso daí sozinho, tá? Você resolve fazer por si só uma URS, você está colocando uma responsabilidade muito grande nas suas costas. E não tem a menor dúvida que desde o início, né, desde o início desde a concepção da ideia do projeto, é fundamental que uma análise de risco combinada, lógico, com os requerimentos mínimos do projeto, um projeto conceitual, você precisa ir rodando em paralelo, né? Não é em paralelo, é rodando junto, né? Você completa, Eduardo?
Então, quanto mais cedo, melhor, como o Marco falou. Mas nada impede de você revisitar ela, né? Ou fazer de novo uma outra análise que você escapou no começo, por algum motivo. Então, apareceu uma tecnologia nova, você quer comparar o risco dela com a que você tem atual, você pode correr uma outra análise de risco, né? E comparar, por exemplo. Então, apesar dela ser feita no início, ela é muito viva, né? Então, um controle de mudança, um desvio de qualidade, você revisita a sua análise, inclusive muda os valores, né? Porque, como o Marco falou, por exemplo, uma planta nova, você tem um histórico baixo. Então, você colocou uma atribuição lá, por exemplo, falou, olha, esse número é frequente, esse problema acontece para mim, sei lá, uma vez por mês. Passou um ano, não aconteceu nenhuma vez, né? Então, você pode mudar, você atualiza a sua análise de risco. Agora você tem mais dados, né? Então, aquilo que você achou que era uma coisa que acontecia toda hora, não aconteceu em um ano, ou em 2 anos, ou em 5 anos, né? Então, a análise de risco é uma coisa viva. Ela precisa ter data, né? Ela precisa ter o escopo e tem a data, porque ela é superada muito fácil com o seu aumento de conhecimento, né? Você vai mudando a frequência, vai mudando a gravidade, vai conhecendo, né, o melhor o seu produto, o seu equipamento. Ela é aquilo, né? Por exemplo, se eu fosse a Anvisa, né, se eu fosse fazer uma auditoria, eu olharia. Isso tem gente que tem medo, né? Falar, olha, a minha análise de risco tem muitos pontos críticos. Estou com medo, né? Eu vou mostrar isso para a Anvisa. Isso não deveria te dar medo, né? O medo seu deveria que daqui a um ano ela tá igual, né? Aí sim, né? Você tem um monte de ponto crítico, passou um ano e, poxa, não mudou nada, sua análise era a frequência, tudo está igual, quer dizer, você não investiu, você não tomou providências de qualidade, você não fez procedimento, treinamento para reduzir aqueles riscos que você tinha lá detectado, isso é grave. Agora, você ter pontos críticos, principalmente alguns tipos de indústria, como injetáveis, por exemplo, produtos estéreis, qualquer coisa, ele é uma indústria arriscada, como aeronáutica, né? Eu estou falando farmacêutica, mas você tem outras, nuclear, aeronáutica, né? São outras. Então, ser operações arriscadas não espanta ninguém. Agora, você não trabalhar para reduzir esse risco espanta. Legal, legal. Tenho duas questões aqui, uma ainda dentro da linha do tempo, né? Eu acho que dá para colocar dessa forma, né? Por exemplo, você fazer uma análise de riscos, não sei se cabe, né? Por não realizar, por exemplo, requalificação de equipamento, ou pelo prazo que você está fazendo essa requalificação, né? Alguns chamam de recertificação, a gente sabe que a RDC atual ela está trabalhando com a terminologia de requalificação, né? Então, não realizar requalificação do equipamento ou ter um prazo muito extenso para essa requalificação. Análise de risco também estaria dentro dessa avaliação? É bem específica essa aplicação, né? Acho que Não, Eduardo vai... estaria, né? Estaria, porque é a seguinte coisa. Olha, eu vou atrasar. Eu tive um problema de força maior, tipo pandemia. Eu tô sem matéria-prima e agora a matéria-prima chegou e eu preciso produzir, é um medicamento importante, alguma coisa do tipo. Você pode fazer uma análise de risco e fazer a certificação das áreas mais críticas. Eu não posso fazer da fábrica inteira, porque eu não consigo. Eu não tenho tempo de parar um mês a fábrica, mas eu tenho tempo de parar uma semana. Então, que área que eu vou parar? As mais críticas. Então, tem a ver, sim, você pode, manutenção preventiva, tudo isso você pode, já que você vai ter que tomar uma decisão nunca é fácil, né, gente? Você vai tomar uma decisão, você está perdendo uma coisa que você não decidiu, né? Você decidiu uma coisa e você vai ficar com saudades daquela que você não fez, né? Então, a decisão é sempre assim. Então, já que você vai tomar uma decisão, que ela seja embasada, e você fala, bom, eu não vou conseguir fazer, como o Célio falou, a certificação de todas as áreas, porque eu vou ter que parar um mês. Não posso, por um motivo
de força maior. E aí o que eu faço? Bom, então eu vou parar uma semana. Então onde eu vou fazer essa certificação? Em todas as áreas? Não, eu vou fazer talvez nas mais críticas, eu vou deixar as outras para mais. Não deixa de ser um desvio. Eu só estou usando um critério para você corrigir esse desvio, né? E assim por diante. Eu vou adiantar, você pode fazer ao contrário também, olha, eu não sei o que vai acontecer o ano que vem, então eu vou adiantar a certificação de áreas que eu sei que eu posso ter problema. Mas eu vou adiantar de todas? Não. Eu vou adiantar das críticas, porque eu vou parar no final do ano mesmo, então eu vou fazer das áreas. Ah, mas não venceu, não tem problema. Eu vou fazer das críticas porque eu sei que elas vão estar comprometidas no futuro. Então, é uma ferramenta muito importante para esse tipo de decisão cruel que a gente tem que tomar na vida, né? Eu sei que eu queria fazer, eu não queria ter desvio, né? Então, mas já que eu tenho, eu vou investigar mais rápido os desvios mais críticos. Eu não queria ter nenhum, mas já que eu tenho 100, eu vou trabalhar em 10, que são os mais importantes, depois os outros. Então, a mesma coisa. Eu queria cumprir a certificação de acordo com o meu procedimento. Se é 6 meses, se é um ano, eu queria cumprir rigorosamente, mas eu não estou conseguindo, por algum motivo. Então, já que eu não estou, eu vou tomar uma decisão baseada em fatos técnicos, e não, olha, eu vou fazer a área tal porque é mais perto da porta, né, quando a pessoa chega, né? Você tem que ter uma decisão técnica e não uma decisão com uma outra razão. Você pode falar, eu fiz dessas máquinas porque é mais barato. Eu não podia fazer a certificação de todas, eu fiz das áreas D porque é mais fácil de fazer. É uma decisão estranha, né? A autoridade sanitária não vai achar interessante essa decisão. Agora, você fala, não, eu fiz onde eu tenho invase assético, onde eu preciso, porque é um processo mais crítico, de acordo com a minha análise de risco, então ali eu estou cumprindo, as outras eu vou ter que adiar, porque eu estou com dificuldade de alguma forma. Marco? Não, e até complementando, né, o Eduardo estava falando, eu estava lembrando de um exemplo dessa periodicidade, né, desse atraso. O que acontece, gente, é que muitas vezes, né, nós temos não é nem a tendência, né, mas e sim o padrão de não olhar mudanças que são muito pequenas em função do tempo. Um exemplo bastante simples que eu passei, né? Quando uma empresa comprou uma compressora, né? Então, qualificou essa compressora e a compressora fez todo o processo de qualificação, validação, tudo bonitinho, começa a trabalhar. Assim, depois de um determinado tempo, tá? Poucos meses, você vê um acúmulozinho de pó ali na compressora. Daí passa mais um pouco de tempo, esse pó vai aumentando. Quando eu cheguei nessa fábrica, alguns anos depois, a sala inteira estava tomada por pó. Então, aquela pequena quantidade de pó que você acumulava no início da operação dessa compressora, anos depois, era uma quantidade brutal. Eu acho que no platô daquela compressora, você devia ter uns 3 quilos de pó ali em cima, mais um monte de pó saindo pelas aberturas laterais da máquina, e isso sujou a sala toda. Isso daí acaba sobrecarregando o sistema de ar-condicionado, que por sua vez gera risco de contaminação cruzada. Então, fala o seguinte, puxa vida, uma requalificação, uma visualização, uma auditoria interna, uma repassada na análise de risco dos processos críticos. Será que não ia haver um negócio desse? Então, de fato, como a primeira pergunta, né, a análise de risco ela vai ter que acabar se tornando uma atividade rotineira para a empresa, para a gente avaliar os nossos riscos que a gente tem nos nossos processos. Tá? Isso é saudável para nós e economiza uma baita de uma grana e pode economizar aí um problema sério frente à autoridade sanitária. O Ronaldo Nogueira, ele pergunta, né, se é uma análise de risco, se ele tem que contemplar todos os itens, como qualidade, segurança,
risco de negócio, ou como fazer uma divisão, como fazer uma classificação, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu já vi o URS que faz uma separação temática dentro da URS, que eu acho que é interessante também. Mas a pergunta é dentro dessa ferramenta de análise de risco, né? Qualidade, segurança, risco do negócio, como é que eu faço essa divisão? Como eu falei, às vezes você consegue haver uma correspondência. Na mesma análise, você consegue colocar, por exemplo, custo, né, e qualidade. Mas muitas vezes não. Muitas vezes, por exemplo, o risco do negócio, às vezes é melhor você fazer separado. Ou mesmo segurança do operador, às vezes é importante você fazer separado, porque são focos muito diferentes. Às vezes do ponto de vista de qualidade, aqui o risco é zero, e do ponto de vista de segurança do operador é muito grande. Sei lá, estou falando uma coisa simples, amostragem de um anel de água quente. Então, o risco de segurança é muito maior que o risco de qualidade. Então, às vezes vale a pena você fazer análises separadas para cada tema. E aí você nem precisa usar a mesma ferramenta, né? Tem umas ferramentas mais adequadas para assuntos mais adequados. Então, quando você mexe com equipamento e com a instalação, FEME é muito boa, mas segurança, muita gente usa a RASOP, por exemplo, que é muito boa também. Então, às vezes você precisa usar outra ferramenta e ela vai te dar uns resultados tão bons como a outra, só que com outro foco, né? Então, a rigor mesmo, são assuntos diferentes, os riscos podem ser muito diferentes. Você pode até usar algumas partes da análise de risco em comum, por exemplo, aquele levantamento, os fluxogramas, o levantamento do processo, as etapas importantes, essa você pode até usar a mesma. Mas às vezes você pode até mudar a ferramenta, usar às vezes uma ferramenta mais simples para um assunto menos, que não exige tanta profundidade técnica. Às vezes, por exemplo, impacto de custo. Às vezes você não precisa entrar em detalhe em cada subprocesso, em cada válvula, Talvez você pode agrupar de uma forma diferente e fazer uma análise de impacto de custo por sistema, talvez seja mais adequada do que você fazer uma análise como o FEMEA, que tende a ser mais detalhada, que pode ser muito bom, por exemplo, para monitoramento, para contagem de partículas. Para você ver os pontos de contagem de partículas, você precisa conhecer em detalhe cada tipo de processo. Já no caso de custos, às vezes é outro tipo de análise que você quer ver, né? Então, dá para fazer junto, mas eu não tenho visto muitas com sucesso, não. Geralmente, você se separa. Quando você separa, você tem mais sucesso, é a minha opinião. Às vezes que eu fiz, funcionou bem assim, separado. Até complementando, né? Uma curiosidade para vocês. Para quem trabalha, por exemplo, com radiofármacos, a análise de risco, ela é bem separada da questão dos riscos de contaminação, os riscos tradicionais que a gente encontra na indústria farmacêutica. Ele é bastante descolado e muito mais explorado do risco de um incidente ou um acidente radioativo, tá? Então, são duas áreas bem distintas e com uma robustez, uma profundidade bem diversa. E também outra área também que demanda uma análise de risco estritamente mais aprofundada é a área de biossegurança, né? Quando você vai para um laboratório de biossegurança 2, a coisa complica um pouquinho, por uma classe 3, ela complica muito. Eu ainda não tive a oportunidade de ir numa classe 4, né? Mas eu imagino o tamanho, a amplitude e a profundidade que uma análise de risco tem que ter numa instalação como essa, né? A quantidade de redundâncias que você precisa ter para evitar que um vírus como um ebola da vida escape de lá. E a gente viu o que aconteceu, né? Então, a indicativo que o Covid escapou de um laboratório de biossegurança, né? Então, vai ver que, de repente, alguém fez uma análise de risco direito ainda. Eu fico pensando aqui que depende também do tamanho
da amplitude daquilo que você está avaliando, né? Se você tem uma fábrica com muitas linhas de produção, sendo feito tudo de uma vez, né? Uma fábrica nova, eventualmente você tem que fazer por disciplinas, né? Isso eu já vi para outros documentos, né? Você faz por disciplina e depois faz um documento integrador, né? Então, você pode fazer só análise do ponto de vista do HVAC, só análise do ponto de vista dos clean utilities, mas depois você tem que juntar tudo isso, né? Não dá para... Então, havia um documento integrador que fazia com que se avaliasse a interferência do resultado de uma avaliação com o resultado de outra avaliação. Estou dizendo isso quando é uma instalação muito grande, com muitas linhas, né? Eu creio que pode-se pensar nisso, mas isso é uma questão de decisão de administração, né, do processo, imagino. Acho que não poderia ser aplicado alguma coisa assim, né? Não tem uma norma, né? É uma abordagem. Eu acho que dividir pode ser. Às vezes, né, dependendo da área, às vezes uma outra divisão é mais interessante, do tipo, eu tenho 5 áreas de produção, uma de pomada, uma de colírio, uma de injetáveis, uma de sólidos. Talvez valha a pena, em vez de fazer todo o ar-condicionado, por exemplo, de tudo, fazer a área de colírio como um todo, por exemplo. A máquina de envase, o ar-condicionado, água, tudo. É um outro jeito de trabalhar. Porque, às vezes, uma coisa tem interferência na outra. Mas, como as fábricas são muito diferentes, né? Você pode ter uma fábrica só de embalagem de sólidos. Por exemplo, você tem 70 linhas de sólidos, né? Por exemplo, eu conheço uma fábrica assim. Ela tem dezenas de linhas de sólidos. Então, aí talvez essa separação por disciplina seja mais interessante. Tem que fazer uma avaliação, né? E vai depender também da ferramenta, mas realmente é complexo quando você quer abarcar tudo. Um outro jeito é lá no conceito você pegar por sistemas, né? Então você ainda não abriu os detalhes dos sistemas, mas você está falando, olha, esse sistema eu sei que é arriscado, eu não sei onde, mas de um jeito vai ter um problema ali. Então eu já sei que ele é sistema. Então eu dar um exemplo, né? Eu tenho o ar comprimido que entra em contato com o produto, e eu tenho o ar comprimido de utilidades, né? De válvulas. Então eu já sei que um tem risco diferente do outro, mesmo antes de desenhar eles. Então, já no conceito, eu já fiz uma análise de risco e estou dizendo, esses sistemas estão fora da minha preocupação primordial. Então, eu vou... realmente, para plantas grandes, você tem que ter uma abordagem de divisão, senão é impraticável, né? Você não pode fazer uma tabela com 5.000 linhas e botar 10 pessoas para ficar discutindo as 5.000, né? Você vai ter dificuldade, né? É isso. Marco? Eu só gostaria de, assim, né, que eu gosto de fazer nas minhas análises de riscos e esse compilado dessa documentação, eu gosto de fazer, que sistema que eu adoto? Aquele que seja bem fácil para que eu consiga explicar e para que a autoridade sanitária consiga entender na hora de uma inspeção. Porque durante uma inspeção você já tem todo aquele estresse ali que você passa de ter as coisas, de responder corretamente. Se essa sua lógica de entendimento e de fornecimento da informação não tiver adequado, isso aí pode acabar te levando a um monte de problema e mais estresse ainda durante uma inspeção. Já que não tem uma norma como se define isso daí, né, como você apresenta isso daí, a minha sugestão é fazer documentos claros e muito objetivos com os fatores críticos, né? Como o Eduardo citou por diversas vezes, não adianta você tomar cuidado, descrever perfeitamente a formiga e deixar o elefante passando do seu lado, né? Legal. A gente está caminhando para o final do nosso debate e sempre tem nossos colegas aqui na assistência, né, interesse para se informar mais ou para entrar no setor. Então, como é que
como é que quem está começando, quem hoje está vendo o assunto pela primeira vez, pode ingressar nessa área, né? Ou outras questões como essa análise de risco de áreas classificadas, monitoramento ambiental. Existe curso específico ou existe uma RDC que fala, por exemplo, quantos pontos, técnicas empregadas ou pontos específicos? Você vê que é a nosso introdutório aqui, né? O que seriam os princípios aí para quem quer começar? E eu fico feliz que tenha gente aqui assistindo o nosso evento também querendo começar. A gente sempre tem colegas querendo trocar ideias, né? Já estão há muito tempo na estrada, mas temos também o pessoal interessado em começar e quer dar passos largos aí, firmes. Então, queria a opinião de vocês aí, as orientações. Bom, um jeito é participar dos seminários e dos grupos da SBCC, né? Porque você discute em profundidade, principalmente nos grupos que são de longa frequência, né? Você pode participar, né? Bom, as normas a gente citou algumas aqui. Em termos de análise de risco, é importante o ICAID Q9, né, que é o documento mais importante. No caso de monitoramento, aí o Célio conhece bem, mas só lembrando, são as ISO, as NBR ISO 14644, né? 1 e 2, elas falam bastante de monitoramento ambiental, né? Os outros documentos mais importantes, assim, introdutórios, são os guias principais de GMP das principais agências, que é a Anvisa, né, que é a IN 35, o PIX, a parte de área estéreo, né, do PIX, o anexo 1 da Comunidade Europeia, que saiu a nova versão recentemente, né, e os guias da Organização Mundial de Saúde, do ICAID, né, que eu já falei do Q9, mas são os outros, né, e finalmente do FDA. Eu falo finalmente, mas geralmente eles são até primeiros, né, eles estão até melhorando o site, que era um pouco difícil de achar, mas agora está um pouco mais fácil. Mas os guias do FDA são muito importantes e eles são precursores de muitas coisas, né? E eles são todos signatários do ICAID, do WHO, da Organização Mundial de Saúde, do PIX. Então, essas normas se comunicam. Então, se você começar por qualquer uma delas, você vai ver que ela chama na bibliografia as outras. Então, é um jeito de você entrar. Então, se você pegar a Anvisa, se você pegar o PIX ou pegar a Organização Mundial de Saúde, você vai ver que elas citam outras normas nas quais elas se basearam e com as quais elas se comunicam, né? E tem um setor de normas que eu particularmente gosto, porque eu acho fácil de achar as coisas nos índices e que é bem atualizada, que são do Canadá. Então, por exemplo, a gente falou de biossegurança, por exemplo, eles têm eles têm um handbook de Biosafety Handbook e tem um guia de Biosafety muito legal, fácil de usar, muito completo. Eles são bem interessantes, sabe? São mais fáceis que achar que o FDA e são bastante utilizados. Bom, falei algumas, mas essas são os principais, por aí você começa a entrar, né? Tem curso, tem algumas associações como a SBCC que fazem curso, que são reputáveis e vale a pena você procurar. Eu acho que a norma é importante se ler para você começar a entender o assunto e a partir das dúvidas que você tem lá, explorar, né? A partir de artigos ou de... Tem muita gente que comenta quando a norma muda, tem muita gente que faz o depara, às vezes é interessante você ler, procurar na internet, as pessoas comparando a norma anterior com a atual, ver o que ela mudou, né? Então, mas essas são as formas mais frequentes de você se atualizar e de você conhecer, né? Só complementando, né, uma outra fonte muito boa de informação que eu uso bastante, né? Eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de equipamentos e biotecnologia, são os guias do GAMP, né? Good Automated Manufacturing Practices. Eles têm alguns guias aí bastante importantes, até para construção de equipamentos. É uma fonte bem bacana.
E respondendo, né, é anônimo aqui, né? E sugestão vocês dariam para quem quer ingressar na área? Cara, a gente sabe que hoje, né, a questão de relacionamento é uma coisa extremamente importante. E quando a gente fala de entrar, por exemplo, num grupo de trabalho onde você estará conectado, né, pessoalmente com pessoas que têm uma experiência enorme, você também faz um relacionamento muito, muito interessante. Então, por exemplo, né, o relacionamento que eu tive com o Célio, a gente começou no grupo de trabalho da 209E, eu acho que foi em 99 isso daí, Célio, se não me falha a memória. E seguimos amigos aí até hoje, e um acaba gerando negócio para o outro. E é uma coisa muito interessante, tá, gente? Então, relacionamento, a rede social ainda não... O relacionamento face a face, a rede social ainda não conseguiu superar, pelo menos por enquanto. É isso mesmo, é isso aí. A boa parte das indicações aí de leitura estão nos slides que vão ser enviados para quem participou do evento. Isso já, inclusive, eu respondo com isso a pergunta do Rogério Pinheiro. Gabriela, passo então para você aí para fazer esse fechamento aí. Fechou. Respondendo aí a pergunta dele, todo o nosso material dos nossos palestrantes ficarão disponíveis no site da SBCC. A gravação desse evento subirá em 24 horas no YouTube da SBCC Oficial, e por lá vocês podem assistir novamente e conferir esse evento. Antes de iniciar os agradecimentos, ou enquanto a gente já vai fazendo os agradecimentos, eu vou colocar uma enquete na tela, que para nós é muito importante ouvir a opinião de vocês, porque esse evento foi feito para trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui que gostam de assistir as palestras aqui da SBCC, tá? Eu queria convidar você, Eduardo, o primeiro aí, para a gente, só mensagem final para a gente encerrar o evento, por gentileza. Okay. Eu acho que a análise de risco é isso, né, pessoal? É uma oportunidade de, tecnicamente, você justificar, né? E toda a sistema de qualidade ele é baseado na ciência e na tecnologia. Então, tecnicamente, você justificar e explicar, eu vi isso de uma pessoa da Anvisa, muito bem preparada e tal, que diz o seguinte: eu quero mais ouvir do que falar, quando ela foi fazer auditoria. Então, é o jeito de você ter argumentos, né? E você conversar e colocar suas ideias de uma forma técnica, de uma análise profunda, com base, né? Então, acho que daí tem que ser exercido com inteligência, que a gente vai ter grandes ganhos, né? Legal. Duboc, com você, sua mensagem final. Bom, queria primeiramente agradecer a paciência de todos vocês. Queria pedir desculpa pelo ruído de fundo aqui que está me deixando maluco. Tem um caminhão de som aqui, a Paulista, um lado dela está fechada, mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem que nós gostaríamos da importância que a gente tem da execução de uma análise de risco. E, mais uma vez, queria reforçar o convite para que vocês conheçam a SBCC e façam parte dos grupos de trabalho. É uma experiência muito enriquecedora. Obrigada, Duboc. Célio, com você, nosso diretor técnico da SBCC, por gentileza, sua mensagem final, qual conduziu brilhantemente mais um evento. Eu quero agradecer aos patrocinadores que nos ajudam com essa importante participação deles, né? E vocês que acompanharam aí, fiquem atentos nessas empresas, né? São empresas que querem ter o seu nome associado a boa técnica, a bom conhecimento, e vale a pena considerá-los, né? Agradeço também a Garra, na pessoa da Gabriela, pela organização sempre eficiente, eficaz, né? Sempre cumprindo com os prazos, os horários,
e cuidando de todos nós aqui. Agradeço aos palestrantes, esses colegas que eu tenho grande estimação, admiração, que o Eduardo Lopes, o Marco Duboc, colegas de longa data, e agradecer por dividir conosco o conhecimento, a experiência de vocês. E a vocês que estão assistindo, que estão participando dos eventos da SBCC, eu espero, o meu agradecimento é na forma de esperança, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, possam nos ajudar dando seus comentários, para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando, e também que se aproximem mais da SBCC. Hoje, através da internet, a gente consegue tratar vários assuntos, e até em grupos de trabalho, sem grandes locomoções, né? É só sair da sala para o quarto, ou do escritório para a sala de reunião, e estar podendo participar e ajudar com que o mercado brasileiro, nessa área de áreas limpas, salas limpas, salas controladas, ambientes controlados, possa dar a sua participação, sua experiência, que é sempre na troca, até nas perguntas, quando vocês fazem as perguntas, quem está iniciando aí, nos ajuda, né? Você fala, pô, faltou falar isso, ou precisamos dar um pouco mais de ênfase naquilo. Então, agradeço a todos e tenham todos uma boa noite. Obrigada aí aos palestrantes, mais uma vez, arrasaram. Célio, obrigada. SBCC, todo o meu carinho. Grande beijo a todos e boa noite. Obrigado, até logo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.